Então, Físio, seja muito bem-vindo a mais um episódio rumo aos 10K, onde aqui a gente conversa estratégias e soluções para você ganhar acima de 10 mil por mês na fisioterapia. E se você não me conhece, você deve estar pensando em que louco é esse Físio aí que está com essa caneta aí no ouvido, né? Então eu sou o fisioterapeuta Jorge Vasconcelos, na função aqui de central de atendimento ao fisioterapeuta, e o tema de agora é como conseguir pacientes sem usar as redes sociais. É exatamente isso que a gente vai conversar agora, porque ontem a gente conversou em como conseguir pacientes usando as redes sociais. E teve algumas pessoas que falaram assim: tá, Jorge, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha de usar as redes sociais. Então esse é o tema da live de hoje, para resolver o problema de quem está com medo e quem está com vergonha. Então lembrando, todos os dias às 22 horas em ponto tem live de aquecimento para o workshop gratuito Viver de Fisioterapia, que já vai começar nesses próximos dias. Jorge, que workshop é esse? Nesse workshop eu compartilho o passo a passo definitivo que fisioterapeutas comuns estão trilhando para ganhar acima de 10 mil por mês. Por isso que vocês têm visto vários fisioterapeutas que saíram do zero e chegaram aos seus 5 mil, outros chegaram aos seus 7, seus 10, 14 mil por mês, mesmo em tempos de coronavírus. Então, se eles podem, você também pode. Então, vamos lá, família. Ó, separa o seu post-it, seu bloquinho de anotações, que nesse aquecimento eu tenho revelado os detalhes, os bastidores dos fisioterapeutas do FK, porque eu sei que vai te ajudar, tá bom? Então, para esse tema de agora, de como conseguir pacientes sem usar as redes sociais, é muito importante você primeiro compreender o que te leva aos seus 10 mil por mês. Então pensa assim, ó, vamos fingir que nesse exato momento você quer sair da sua casa e quer ir no shopping da sua cidade jantar. Para você ir até o shopping, você pode ir no seu carro, você pode ir de Uber ou você pode ir de táxi. Você tem algumas opções que te levam até o shopping. Então o seu carro é como se fosse, por exemplo, as redes sociais. As redes sociais te levam até os seus pacientes, te fazem ter mais pacientes e chegar aos seus 10 mil reais por mês. Vamos fingir que você não quer utilizar o carro, você quer ir de táxi. Então, para nós fisioterapeutas, o marketing offline, a divulgação offline, que você não precisa das redes sociais, também te faz ter pacientes e chegar aos seus 10 mil por mês. E tem a terceira opção, que seria o Uber, que seria a utilização do offline com o online juntas. Então, no tema de hoje da live, a gente vai focar no veículo da divulgação offline, que você não precisa utilizar as redes sociais. Ou seja, com você utilizando o marketing offline, é possível você ter mais pacientes? Sim, é possível você chegar aos seus 10 mil reais por mês na fisioterapia. E o grande exemplo que eu dou, que é o mais recente de todos aqui, é o da Cíntia. A Cíntia, por exemplo, saiu do zero para os seus 5 mil por mês, utilizando somente a divulgação offline, sem usar as redes sociais. Agora, com o tempo que ela tem buscado vencer a vergonha, o medo e assim por diante, que ela começou a fazer as suas postagens. Mas do zero até os seus 5 mil foi só com divulgação offline. Tem o caso da Josélia também, que ganha acima dos 10 mil por mês, utilizando a divulgação offline. Então, se eles conseguiram, você também consegue, tá bom? E aí, antes da gente entrar na parte prática, só alguns exemplos de divulgação offline para você. Então, já anota aí no seu bloquinho, no seu post-it, alguns exemplos que você pode começar a utilizar. E talvez alguns deles você já até utilize. E a gente vai conversar também no decorrer da live o que seria o certo, o que seria o errado e assim por diante, tá? Então, um exemplo é você, através dos seus próprios pacientes que você já tem, você fazer desafios com eles. Assim, eles te trazem novos pacientes. Esse é um exemplo de divulgação offline. O segundo exemplo é você participar de eventos presenciais, como palestras ou pequenas ações. O terceiro exemplo são parcerias. Então, a parceria também
é um formato que faz você ter pacientes e chegar aos seus 10 mil por mês. E a parceria pode estar associada aí com esses eventos presenciais. E o quarto, que muitos fisioterapeutas, a grande maioria, ignora e que funciona demais, que é a recuperação dos pacientes que você perdeu, ou até mesmo a recuperação dos pacientes que se interessaram em você, mas por algum motivo não fecharam o tratamento no primeiro momento. Então, isso é um tipo de divulgação offline, todas essas 4 opções que eu te dei agora, que você não precisa das redes sociais. Vou repetir: desafio com os próprios pacientes, motivando eles a trazerem novas pessoas até você, eventos presenciais, parcerias lucrativas e o último, que é muito esquecido, muito negligenciado e que funciona demais, que é você recuperar os pacientes que algum dia pagaram para você e pararam de fazer tratamento. É possível você recuperar para que ele volte a pagar o tratamento para você. Por sinal, eu recebi até uma mensagem da Andressa, né? Da Andressa, que ela falou assim: Jorge, tem 6 anos, eu tô com 6 anos de formada, peguei lá o passo a passo lá no fisioterapeuta da SK, comecei a entrar em contato com todos os pacientes que eu ainda tinha contato. Você acredita que muitos desses pacientes estão voltando agora para o tratamento? Então é possível você recuperar esses pacientes. E também recuperar os pacientes que entraram em contato, mas por algum motivo não fecharam, tá? Então você consegue converter ele, fazer ele pagar num segundo, terceiro momento e assim por diante. E isso é tão importante, tão negligenciado, que nós vamos ter uma live nesses próximos dias só sobre como recuperar os pacientes. Então fique ligado para você estar ao vivo às 10 horas em ponto, 10 horas da noite no caso. Além disso, o que é importante você compreender? Que se hoje você tem vergonha, se hoje você tem medo, ou até mesmo você fica preocupado com o julgamento das outras pessoas, do que eles vão pensar, do que eles vão falar sobre você, e isso te para e te trava de divulgar e conseguir novos pacientes, é muito importante que esse atalho, essa solução que eu estou compartilhando aqui para você, só para ficar bem desenhado e claro, significa que não é uma solução para você fazer postagem. Não é uma solução para você usar as redes sociais. E não é uma solução para você gravar vídeos. Não é essa a solução. Essa solução a gente já conversou e vamos conversar nos próximos dias. A solução de hoje é 100% fora das redes sociais. Tá bom? Então, o que eu quero te dizer com isso? Se você tem medo, se você tem vergonha ou preocupação do julgamento alheio, começa por essa solução que eu estou compartilhando com você aqui. É justamente por isso que eu trouxe esse tema para você, tá bom? E aí, só para ficar bem claro, o conceito para que você consiga ter pacientes particulares e chegar aos seus 10 mil reais por mês utilizando a divulgação offline é que durante a sua divulgação, independente dos exemplos que eu te dei aqui, dos 4 exemplos e dos próximos que nós vamos conversar, todos eles você tem que mostrar para o paciente que é possível ele ter a melhora a melhora da doença ou lesão dele. Por exemplo, se você é da área de traumato esportiva ou acupuntura e assim por diante, tá? Você tem que mostrar para o paciente que é possível ele melhorar a dor. Você não tem que ficar falando de técnica, de aparelhos, você não tem que falar nada disso. Não é isso que desperta o interesse do paciente. Se você é da área respiratória, você tem que mostrar para o paciente que é possível ele melhorar a falta de ar, melhorar o cansaço. Se você é da área de neuro, você tem que mostrar para o paciente que é possível ele recuperar o movimento que ele perdeu. Se você é da área de dermato, que é possível o paciente se sentir mais bonito, confiante, assim por diante. Você tem que mostrar para o paciente que é possível ele melhorar a doença ou lesão dele. Tá bom? Isso é o conceito básico da sua divulgação. Isso tem que ficar claro para eles. Se eles entendem isso, eles têm interesse em você e pagam o tratamento particular para você. Te valorizando, te reconhecendo, sendo fã do seu tratamento. Tá? Então, lembrando, a gente tem as regras da live. Já ia esquecer, né? A gente tem as regras da live. Se durante essa live aqui, quando eu estiver conversando com você, se eu compartilhar algo que fez sentido pra você, se aperta no coraçãozinho aqui, porque isso é um termômetro pra mim, ou se você preferir, você vai deixando o joinha aí, que é o nosso código. Quem é da família um pouco mais tempo sabe que é o nosso código, tá? Além disso, aqui tem um aviãozinho, então clica nesse aviãozinho e manda pra 10 amigos fisioterapeutas seu agora,
clica aqui e manda para 10 amigos fisioterapeutas seu, tá? Se você mandar, manda o nosso código aí, o joinha, para eu ter ciência que você compartilhou com seus amigos. E eu quero te fazer uma pergunta agora. O foco hoje é a divulgação offline. E dentro do Fisioterapeuta 10K, eu compartilho lá um script, né? Um passo a passo, o que você tem que falar e assim por diante. Tanto por exemplo, da parceria, que é um dos exemplos, como também da recuperação dos pacientes. Aí eu pergunto para você, o que você teria mais interesse? Não existe certo e errado, existe o que você quer, né? O que você teria mais interesse em possivelmente ter acesso? Ao passo a passo da parceria ou o passo a passo da recuperação dos pacientes? Põe aí, ó, parceria ou recuperar pacientes, só para eu poder saber o que você teria mais interesse, tá bom? Então vamos lá. Dito isso, família, por que essa solução é uma solução? Porque esse atalho é um atalho, eu tenho certeza que vai te ajudar se você colocar em prática. Porque na maioria das vezes, o que acontece? Nós, fisioterapeutas, às vezes por ingenuidade mesmo, né? Que atira a primeira pedra quem nunca cometeu esse erro. Mas muitas das vezes a gente entra no mercado e a gente cruza os braços e espera o paciente cair do céu. Literalmente. A gente espera a indicação chegar até a gente. E tem indicação que vai chegar? Sim, tem indicação que vai chegar. Mas isso demora anos para acontecer. E na prática, o que acontece? Se você fica esperando 5, 10, 15, 20 anos esperando a divulgação acontecer, um exemplo clássico disso é o tal do boca a boca, muitas das vezes você se desmotiva e desiste. Jorge, a divulgação boca a boca funciona? Funciona. Só que o grande X da questão é que demora anos. E eu não sei se você está disposto a esperar anos. Porque a probabilidade de você desistir é muito alta. Porque nesse meio tempo, nesse total de anos que você está esperando, você perde tempo, dinheiro e paciente. Então, quer queira ou quer não, você esperar o paciente vir até você, demora. E te desmotiva e faz você desistir. Tá bom? Mas você pode ir até o paciente. E se você vai até o paciente de forma inteligente e estratégica, o que acontece? Você ganha tempo, dinheiro e você ganha paciente. E aí eu te dei alguns exemplos no início dessa live, até de pessoas, né, que estão indo até o paciente. Então não sei quanto você me acompanha, não sei se você já ouviu falar do Thiago. O Thiago é recém-formado, pegou o CREFITO em janeiro, fevereiro, não lembro. Ou seja, tem aí, a gente está em agosto, sei lá, 8 meses de formado, já chegou aos seus 5 mil por mês. Por quê? Ele está indo até o paciente. O Thiago ainda não tem nem pós-graduação. Agora que ele está ganhando um dinheirinho, né? Ele pegou e vai entrar numa pós-graduação, tá bom? Então, o que eu quero te dizer com isso? Você ir até o paciente acelera os seus resultados. Cuidado, para agora e se pergunta. Você está esperando o paciente vir até você, cair do céu? Ou você está fazendo estratégias de divulgação para ir até o paciente e mostrar para ele que você é a solução da doença ou lesão dele? Isso acelera os seus resultados, tá bom? E aí, ó, dito isso, algumas pessoas perguntam: Jorge, eu tenho medo de me divulgar, eu tenho vergonha de me divulgar. Por onde eu começo? E a resposta é simples. Se você tem medo ou vergonha de utilizar as redes sociais para fazer a sua divulgação, comece pela divulgação offline. E com o tempo, você vai vencendo o seu medo e sua vergonha. O exemplo clássico é o da Cíntia. Saiu do zero para os seus 5 mil por mês. O que me levou adiante também foi a questão da parceria, como eu tinha dito a vocês, né? Que foi muito importante para mim. E assim, aí hoje eu estou faturando, saí do zero, né? E chego por mês em média 5 mil. Lembre-se que a vergonha, ela é um sentimento. O medo, ela é um sentimento. Assim como a felicidade tem início, meio e fim, porque tem dia que você acorda feliz e no outro dia você está bravo, o medo e a vergonha também tem início, meio e fim. Mas não significa que você tem que cruzar os braços e esperar o tal dia que você vai vencer esse medo, essa vergonha. Então,
te indico a começar pela divulgação offline, que você não precisa utilizar as redes sociais, tá? E a segunda pergunta bem comum. George, eu já tentei fechar parcerias, já tentei fazer, sei lá, alguma divulgação offline e não tive resultado. E o fato de você já ter tentado não significa que você fez do modo certo. Porque se tem outros fisioterapeutas que estão conseguindo pacientes, estão crescendo para seus 5, 7, 10 mil por mês ou até mais, significa que você está fazendo alguma coisa errada e que você precisa melhorar. Apenas isso. A gente precisa encontrar o seu erro, e eu vou citar alguns erros aqui para você, e você precisa focar no que realmente funciona. Então, se você já tentou e não conseguiu, significa só apenas que você precisa melhorar. E o exemplo clássico disso é a própria Josélia, que ela perguntava, mas eu já tentei e não consegui. Tá, mas não significa que você está fazendo o modo certo. E assim, já tive fala, quando não deu certo, porque eu tinha um espaço, mas eu não tinha cliente. Eu tive a oportunidade de conhecer você, eu coloquei em prática, deu resultado. Eu já vendi 5 e eu quero vender mais. Você está ajudando. Obrigada, Jorge. Obrigada mesmo. Porque, nossa, foi muito bom. E também o do Adriano, que agora, em tempos de coronavírus, ele criou uma lista de espera de pacientes. Ele cresceu ao ponto de ter uma lista de espera, enquanto muitos estão só perdendo paciente. Então, o fato de você ter tentado não significa que você fez do modo certo, tá bom? E aí, ó, só para poder saber, eu rodei uma enquete no Stories sobre se você faz divulgação offline ou não, né? Porque eu sei que tem gente que não faz e tá tudo bem. Como eu falei para você, tem alguns veículos. Só põe aqui para mim aqui nos comentários se você faz ou se você não faz, só para poder saber. Então, se você faz, você põe a opção número 1. Se você não faz, você põe a opção número 2. Ou se você preferir, você pode escrever aí, faço, não faço, só para poder saber, tá, físico? Então, agora que você já entendeu a importância da divulgação offline, vamos para a parte mais prática. Pega o seu post-it, pega o seu caderninho para anotar e para você já começar a fazer esses ajustes hoje. Ó, número 1, faço. Então, já começa a ajustar, tá bom? Então, ó, primeira coisa que te afasta dos pacientes e te afasta dos 10 mil reais por mês. Uma coisa que geralmente é um erro bem comum. E como a gente já conversou um pouco sobre ele aqui durante a live, eu não vou bater muito nessa tecla, não vou aprofundar, tá bom? Quase que cai o celular aqui, esse que é o bom do ao vivo, né? Opa, então vamos lá. Então, um dos erros, tá? É você esperar o paciente cair do céu. Você tem que ir até o paciente, tá bom? Então é muito importante você começar agora. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Mas vamos lá. Aqui eu preciso que você fique muito atento a esse erro que eu vou compartilhar com você agora. Um dos erros, e aí eu vou focar um pouco mais na parceria aqui. Eu te dei 4 exemplos no início, né? Desafio, parceria, evento, enfim, recuperação de pacientes, tipos de divulgação offline. Eu vou focar um pouco mais na parceria para você conseguir criar a sua linha de raciocínio e entender. E aí você tem que fazer uma pequena adaptação para os outros exemplos, tá? Então, um dos grandes erros na hora de fechar uma parceria, que é um exemplo de divulgação offline, é você ferir os princípios básicos da parceria. E talvez nesse exato momento você deve estar se perguntando, George, que princípios básicos é esse que eu não sei? E é justamente o fato de não saber disso que faz você ter a parceria que não funciona. Então, o primeiro princípio básico é que esse parceiro, ele tem que ter contato direto com o tipo de paciente que você atende. Esse é o primeiro princípio básico indispensável. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você fisioterapeuta, vai fechar uma parceria com um médico. Pode ser qualquer outro profissional ou empresa. É só um exemplo que você vai adaptar. Então vamos supor que você vai fechar uma parceria com um médico. Vamos supor que o seu público-alvo que você atende
sejam grávidas. Faz sentido você fechar uma parceria com um médico geriatra? Não. Por quê? Esse médico vai te indicar pessoas idosas. Consequentemente, essa pessoa idosa não tem interesse no seu tratamento, porque o seu tratamento é específico para grávida. Vamos supor que você atenda um corredor de rua e você fecha uma parceria com um médico que atende grávidas. Vai rolar? Não, porque essa pessoa não tem interesse no seu tratamento. Então, você tem que fechar parcerias com pessoas que têm contato direto com o seu paciente. Se você atende grávidas, tem que ser, por exemplo, uma médica que tem contato com grávidas. Ou um educador físico que tem contato com grávidas. Ou, sei lá, uma empresa que tem contato com grávidas. Porque assim você sabe que essa pessoa tem interesse no seu tratamento. Se a pessoa não tem interesse, ela não fecha tratamento com você. Faz sentido isso para você? O segundo princípio, que às vezes você fere, né? Você não segue. Então vamos supor que, vamos lá, você atende grávidas e você encontrou um médico que atende grávidas também, que tem contato com grávidas. Ou seja, essa pessoa possivelmente tem interesse no seu tratamento. E aqui vem o segundo princípio. Agora pronto. Tá caindo aqui. Agora vem aqui o segundo princípio. É que esse parceiro tem que ter contato com pessoas que teoricamente, né, e na prática também, logicamente, tem condições financeiras de pagar o tratamento para você. E aí eu vou te dar um exemplo de uma pergunta que eu recebi agora, recentemente, no direct. Por sinal, quando você tiver dúvidas de direct, me manda lá, que vai ser um prazer trocar uma ideia com você, tá bom? Então, ó, uma pessoa me mandou uma mensagem assim: Jorge, eu conheço uma médica que ela atende no hospital público. Seria legal fechar uma parceria com ela? E a resposta-chave é: depende. Vamos supor que essa pessoa, ela atende um público mais elitizado, um público A. Vou dar um exemplo, tá? Drástico para você entender. Ela atende um público mais elitizado. Será que essa médica que atende pessoas do hospital público tem contato com esse público mais elitizado? A probabilidade é que não. Consequentemente, a médica poderia até mandar para essa fisioterapeuta os pacientes que teriam interesse no tratamento dela. Mas esses pacientes não teriam condições de fechar o tratamento com você. Então, para agora um pouco e pensa. Você tem recebido pacientes dos seus parceiros que choram desconto ou que sabem o preço e depois somem? Pode ser porque esse parceiro tem contato direto com um tipo de paciente que não tem condições financeiras de pagar para você. Mas o erro aqui não é do parceiro. O erro é seu, que feriu o princípio. Né? Então eu vou te dar daqui a pouquinho a parte prática. Como é que você vai fazer isso aqui? Né? Como é que você vai avaliar isso aqui? Como é que você vai definir quem é que está seguindo o princípio ou quem não está? Mas você precisa entender aqui que a resposta tem que ser sim para essas duas perguntas quando você for fechar uma parceria. O parceiro tem que ter contato com alguém que tem interesse no seu tratamento, ou seja, seu público-alvo direto, e também o parceiro tem que ter contato que, além de essa pessoa ter interesse, ela tem possivelmente condições financeiras de pagar o tratamento para você. Segundo erro, né? Segundo erro que acontece muito, e aí bora fingir aqui que você fechou uma parceria. Muitos de vocês têm até parcerias que são boas, são lucrativas e que dariam muitos resultados para vocês. Mas vocês acabam não explorando essa parceria. Jorge, como assim não explorando uma parceria? Você fecha a parceria, cruza os braços e espera o parceiro te indicar paciente. Você espera a indicação chegar até você. E vai passando o tempo e você vai vendo que não está chegando nenhuma indicação. Então, lembre-se que uma parceria é estilo casamento. Ou é estilo um namoro. Ó, alguma vez na vida você já teve um namorado ou uma namorada. Ou talvez você seja casado ou não. E o que acontece? Né? Casar com seu marido ou com a sua esposa. E o que acontece? Quando você entra num relacionamento com uma outra pessoa, você precisa alimentar esse relacionamento com carinho, com amor. Por isso que tem muita pessoa que sai do namoro e depois casa.
Por quê? Chegou a um nível de confiança ao ponto de casar. Com o seu parceiro é a mesma coisa. Você precisa alimentar esse relacionamento para que ele confie cada vez mais em você, para que ele esteja motivado em te encaminhar paciente. Então lembre-se que se você espera alguém te mandar paciente, você está perdendo tempo, dinheiro e paciente. Mas você pode ir até o paciente. E aí, Jorge, como é que eu vou até o paciente com uma parceria? Vou te dar um exemplo aqui que funciona demais. Você pode, por exemplo, vamos supor, você fechou uma parceria. Você pode produzir, sei lá, um vídeo. Vou dar um exemplo aqui. Você pode produzir um vídeo aí com 5 dicas práticas. Vamos supor que você... Nossa. Tá instável aí, né? Tô percebendo. Tá quase caindo. Peraí. Opa. Agora não, depois agora. Depois a gente ajusta. Então, ó, vamos lá. Então, ó, Físio, vamos supor que você fechou uma parceria com um médico, tá? Você atua na melhora da dor e você fechou parceria... Você até que ia cair agora. Você atua na melhora da dor e você fechou parceria com um médico, tá? Que atende pessoas que têm dor de coluna. Você pode produzir um vídeo com 5 dicas práticas que melhoram a dor de coluna. E o que acontece? Você pode falar assim pro médico. Estão rindo aqui porque o celular tá caindo, né? Toda hora. Então você pode falar pro médico exatamente o seguinte. Você entrega esse vídeo pro médico e fala assim, ó, isso aqui é um presente meu pra você por a gente ter fechado uma parceria. São 5 dicas práticas que eu sempre faço com os meus pacientes e melhora a dor deles. E o que acontece? Você pode entregar isso para os seus pacientes como um over delivery, como um presente seu para os seus pacientes. O que acontece? Isso é muito bom para o médico, porque ele está agregando valor ao tratamento dele. Consequentemente, o médico fideliza aquele paciente. Ou seja, você está criando uma relação direta com o médico. Faz sentido isso para você? Você está ajudando ele. Se você ajuda ele, ele fica motivado em te ajudar a encaminhar o paciente. E mais, Físio, se o médico pega esse presente que você deu para ele e começa a entregar para todos os pacientes, consequentemente, quem ele está divulgando? Você. Por quê? Ali naquele vídeo é você quem está falando uma possível solução para aquele problema de saúde do paciente. Então você está sendo divulgado, além do médico te indicar. Então, olha que legal. Além de você criar uma relação com o seu parceiro, criando um elo de confiança com ele, consequentemente você está se divulgando direto para o seu paciente. Então você está indo até ele. Você não está esperando ele chegar até você. E por que eu te dei uma ideia de um vídeo? Né? Porque o que acontece? Se o médico tem um vídeo ali com 5 possíveis soluções que vai ajudar esse paciente, ele consegue passar isso para frente para todo mundo. Se você acabasse fazendo algo meio que material, ele não consegue passar isso para todo mundo. Então o vídeo ele se torna prático, tá bom? Então alimente a relação com seus parceiros. Como eu disse, às vezes você até tem boas parcerias, mas você não motiva esse parceiro a te encaminhar pacientes. Faz sentido isso para vocês, família? Ó, põe aqui, ó, nos comentários se faz sentido, se não faz, só para eu poder saber. E lembrando, o nosso código, o joinha. Então, ó, clica no aviãozinho e caminha para os seus amigos fisioterapeutas aí e manda o joinha aí pra gente saber. Tá bom? Então, ó, de forma prática, tá bom? De forma prática, mais ainda, né? Se você não anotou, você deveria ter anotado esses erros para já corrigir. De forma prática, o que eu te aconselho? Pega um papel em branco e aí você vai listar todos os possíveis parceiros que você sabe que tem contato direto com os seus pacientes, com seus possíveis pacientes, tá? Então aqui eu sei que tem gente que atende corredor, por exemplo. Faz sentido para você que você pode listar
Você sabe que o corredor, ele geralmente faz parte de uma assessoria esportiva de corrida. Então você pode listar todas as assessorias de corrida. Jorge, eu não atendo corredor. Tá, eu atendo idoso. Então você poderia listar todos os médicos que atendem idosos. Porque você sabe que essa pessoa tem contato direto com o seu potencial paciente. Ou seja, essa pessoa possivelmente tem interesse no seu tratamento. Só que não para por aí. Então o segundo passo, depois que você listar esses possíveis parceiros, é você riscar, tirar da sua lista quem não tem, né? Quem é o médico que tem contato com os pacientes que têm interesse, mas não tem condições financeiras, possivelmente condições financeiras de fechar o tratamento. E isso é fácil de identificar. É só você observar quem essa pessoa tem contato. Quais são os lugares que elas frequentam? Como eu dei o exemplo da Gorinha aqui, numa dúvida de uma fisioterapeuta, ela falou assim, essa médica, ela atende pacientes do hospital público. Então, se você atende uma galera classe A, né, uma galera mais elitizada, vamos supor assim, e essa parceria tem contato com pessoas do hospital público, provavelmente esse parceiro não vai te encaminhar pessoas que têm condições financeiras. Então, você risca ele da sua lista. Faz sentido isso para vocês? Então, esse é o primeiro passo. É você escolher quem são os seus potenciais parceiros, seus parceiros lucrativos. E não pegar e falar... Geralmente acontece assim, né? O físico fala assim, bora se unir, a gente se ajuda e a gente cresce juntos. Mas só que aí é nesse momento que você fere esses dois princípios. Tá bom? Então, deixa eu pegar aqui. Põe aí, família. Eu sei que muitos aqui de vocês botaram aqui faz sentido. Põe aí, escreve aí nos comentários aí. Prática, se você vai colocar em prática. Quem aqui apertou, tá mandando joinha porque encaminhou para os seus amigos fisioterapeutas, muito obrigado de coração. Aí é assim que a nossa família vai crescendo e a gente vai se ajudando, tá bom? Então, vou bater aqui, vou pedir aí para bater o print aqui o print da nossa live. Bate o print aí também, se você postar, me marca aí para eu dar uma olhada aí, pra gente trocar uma ideia nas suas postagens. Tendo dúvidas e perguntas, manda no direct, vai ser um maior prazer trocar uma ideia com você. Tirar um print aqui da postagem de hoje. Foi? Então é o seguinte, família. Lembrando, assim você consegue paciente, com tudo isso que a gente conversou hoje, assim você consegue pacientes sem necessariamente usar as redes sociais. Se você tem medo, vergonha, preocupação com o julgamento alheio, começa com essas dicas, com tudo que eu compartilhei com você aqui. Ao final dessa live aqui, saindo dessa live, eu vou postar a frase do dia. Tá bom? Eu vou postar a frase do dia. A maioria das pessoas aqui falou que teria preferência na recuperação dos pacientes. O que acontece? Quando eu postar essa frase do dia, você vai lá e marca 2 fisioterapeutas que você conhece. Claro, se você quiser marcar mais pessoas, você pode marcar mais pessoas, tá? E aí o que acontece? Na frase da live vai ter um sorteio para ter acesso exatamente ao passo a passo, ao script que eu compartilho com os alunos do Fisioterapeuta 10K. Nesse script eu falo exatamente o que você tem que falar. Qual é a primeira frase, a segunda frase, as palavras que você tem que utilizar. É o passo a passo com as palavras. Eu vou entregar isso para você. Você vai poder imprimir para você aplicar e recuperar seus pacientes. Então vai lá na frase do dia, marca 2 fisioterapeutas ou mais se você quiser, para você poder ter acesso a isso. Tá bom? Lembrando, todos os dias, às 22 horas em ponto, nós estamos ao vivo aqui com soluções. Eu não lembro exatamente. Já ia esquecer. O tema de amanhã, eu vou logo te antecipar aqui para você comparecer amanhã aqui. Tema de amanhã, não dependa de equipamentos caros para ter pacientes particulares. Eu vou te explicar isso amanhã, no caso, às 22 horas em ponto. Como é que você faz isso? Qual é a real que faz o paciente fechar o tratamento particular com você? Sem necessariamente se depender de equipamentos caros. Tem gente no Fisioterapeuta 10K que ganha acima de 10 mil por mês e só usa maca e creme. Tá bom? Então fica a dica para você.
Beijo pra quem for de beijo, um abraço pra quem for de abraço e até amanhã. Olha o Rodrigão aqui mandando. O script funciona mesmo. É isso aí. É só você colocar em prática. Só depende de você. Fisioterapeutas comuns conseguem, você também consegue. Frase da live do dia postada. Beijo e até amanhã. Tchau, tchau.